Olá! Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, o inglês Dominic Barter, que é uma das maiores referências em comunicação não violenta e justiça restaurativa no Brasil. Nós vamos falar sobre dicas práticas de como que a gente desenvolve capacidade de escuta e de diálogo, que são das capacidades mais importantes para se desenvolver hoje em dia como profissional e como ser humano. Dominique, um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu. Queria que você falasse um pouco sobre como que a gente pode desenvolver essa habilidade. Você tem um trabalho extenso na comunicação não violenta. Se você puder começar contando um pouco sobre como funciona e como que a gente pode melhorar essa capacidade. O mundo de trabalho está passando por profundas mudanças, né? Muitas áreas de trabalho estão sendo impactadas pelas transformações na sociedade, na tecnologia e no fato que o mundo está em constante mudança e trabalho também sofre esse impacto. Quando estamos navegando esse momento de natural desorientação, é um convite para novas criatividades, inovações em muitas áreas, mas também um convite para a gente voltar pelos princípios mais norteadores, mais básicas, para o qual a gente se orienta. Então, uma das formas que podemos aproveitar esse momento é de questionar: trabalho, no último caso, é sobre o quê? Eu estou fazendo o quê nessa equipe, nesse trabalho, nessa obra? No final das contas, eu estou criando benefício para as pessoas. Quando eu lembro disso, eu posso olhar de uma forma diferente para vários procedimentos internos e começar a entender que minha capacidade de criar esse benefício depende fundamentalmente na minha capacidade de entender o que o outro está dizendo, de estabelecer parceria e de criar esse valor juntos. Porque hoje em dia a comunidade só é beneficiado quando a comunidade inteira é ouvido e envolvido, integrado na mudança que está acontecendo. Então, a comunicação não violenta olha para o trabalho como uma oportunidade para a gente atender uma necessidade fundamental para os seres humanos, uma fonte de muito sentido para nós, que é a capacidade de construir juntos um mundo melhor para todos. Sabe que eu tenho no meu trabalho diário, né, na minha empresa que chama Future You, o meu trabalho diário é ajudar as pessoas a encontrar mais significado no que elas fazem, nas formas que elas vivem, que elas trabalham. E eu digo que eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um momento tão complexo que não tem mais, não dá mais tempo de fazer uma coisa que você não entenda o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Qual é o sentido disso? E quando a gente tem clareza e de fato escuta o outro, e faz algo que seja maior do que nós próprios, né? Isso muda tudo. Eu queria trazer um exemplo que eu fiz uma jornada de desenvolvimento de liderança na Amazônia. E eu levei 133 líderes em 4 viagens para lá. E ali foi uma oportunidade, né, de aprofundar um pouco alguns conceitos. E uma das coisas que mais tocou e eu senti que transformou aqueles líderes foi quando a gente trouxe o conceito de escuta tripla. Né? O que, que era isso, né? E eu sei muito pouco desse assunto, mas para mim me tocou, né? Como que é eu me escutar, escutar o outro que você está dizendo, escutar o ambiente. E nós pudemos exercitar isso. E eu nunca tinha imaginado que essa escuta, começando a me escutar como eu estou sentindo isto agora, né? Te escutar, escutar o ambiente mudou completamente a minha percepção e a minha maneira de estar com as pessoas. E eu senti que isso também foi transformador para aquele grupo. Queria que você falasse um pouco de alguma da sua experiência real, né, de levar o seu trabalho no mundo do trabalho. O que que você tem observado? Essa foi uma pequena experiência minha e eu já falei: "Nossa, como isso é poderoso". Muitos de nós estamos procurando alimentar essa necessidade fundamental de sentido na nossa vida, mas também muitos foram ensinados que a gente faz isso através de uma dinâmica adversarial com o outro. A gente
usa metáforas como conquistar para sugerir que estamos dentro de um ambiente bélico, onde precisamos suspeitar o outro, onde o saudável expressão da nossa ambição é de entrar dentro do território da outra pessoa, ou de acumular mais poder ou mais riqueza para nós. E o que é triste sobre esse olhar, essa abordagem, é que ao fazer isso, a gente corta exatamente o lugar onde tem mais graça, que é a capacidade de co-construir, de me perder criativamente num processo de diálogo com o outro. Diálogo querendo dizer sempre um caminho cujo fim é desconhecido, portanto, algo que precisa ser de acumulação de novas capacidades e ideias. Ouvir nesse sentido não é simplesmente absorver os dados que outra pessoa está compartilhando, mas é uma escuta inteligente que vai por entre e por baixo das palavras, para ouvir o significado por trás deles. Ouvir o que o outro quer dizer adiciona essa outra camada. É ali que a criatividade começa a acontecer. Porque aquilo que é único do outro encontra aquilo que é único em você. Então, o novo mundo de trabalho convida a gente de abordar um do outro de uma nova forma. E ele promete um grau de conexão por dentro e por entre muito mais satisfatório e uma conexão maior com os valores que unem os seres humanos. E que bacana, né, porque ouvir não é só o que é dito, né, o silêncio fala muito, o corpo fala, né, a postura corporal, ouvir por inteiro, não apenas o que é dito. Eu queria agora você é fundador de uma escola, né, eu também tive essa experiência no Rio de Janeiro, também em Paraty. Fundei junto com outro grupo uma escola Waldorf, que hoje vai fazer 15 anos agora, o Quintal Mágico. E eu queria te ouvir sobre, no contexto das escolas, né? Como é que a gente pode ensinar, por que que é importante ensinar a comunicação não violenta aos alunos? Como que um professor pode, né, estimular, a escuta e o diálogo? Eu acho que tem uma conexão muito forte entre as mudanças acontecendo no mundo de trabalho e as escolas. Porque o que está acontecendo na sociedade em geral é que cada vez mais nossos ambientes sociais estão se tornando lugares de aprender. O aprender não é mais somente quando estamos jovens, mas ela continua ao longo da vida. Então, a importância das escolas agora é talvez ainda mais do que sempre tem sido, no sentido que ela cria não somente um futuro geração, mas ela também cria o futuro aprendizado do futuro geração. Mas no momento, muitas escolas não experimentam a alegria que deve acompanhar a potencialidade que essa instituição representa, porque os espaços de escuta são substituídos não por diálogo, mas por monólogos, pela ideia de que alguma coisa precisa ser imposto e o outro precisa internalizar aquilo, apesar de que seus sonhos, sua visão para o seu futuro talvez seja diferente. Então, é nas escolas que a gente vê alguns dos exemplos mais bonitos da transformação que é possível quando a gente começa a seguir essa lógica de não violência. Eu tenho o privilégio de passar meu tempo com muitos jovens e muitos professores, diretores, pais, pessoas de todo ângulo do comunidade escolar, que estão procurando entender como cada vez mais a sala de aula, o corredor, o pátio e hoje em dia os espaços online, porque eles inevitavelmente começam a fazer ainda mais impacto na vida escolar, como eles todos podem se tornar espaços de criatividade, de novidade. E eu vi recentemente de uma transformação que aconteceu numa escola na Polônia, que eu achei muito, que exemplificava muito claramente uma tendência que eu tenho visto acontecer no Brasil inteiro. Uma briga, algo que toda escola conhece, surge dentro do pátio e a resposta imediata é aquela que a gente conhece, né? O adulto mais perto corre para separar as pessoas, para que eles não se machucam fisicamente, protegendo a vida deles.
mas segue isso com palavras que sugerem que não podem discutir mais esse assunto, não há espaço para isso. E nas próximas horas, todas as aulas que seguem esse momento são mais ou menos perturbados pela continuidade das tensões decorrentes dessa briga. Até um dos professores, que não entendia o que tinha acontecido no almoço, para e fala: o que está acontecendo aqui? E através dessa conversa, a professora começou a ver a conexão entre o assunto que levou eles a brigarem e a matéria que estava querendo passar. E nos próximos dias, eles brincaram de descobrir quantas diferentes matérias podiam ajudar a mostrar luz em cima dessa situação que tinha separado inicialmente 2 indivíduos e depois 2 grupos de alunos. Na matemática, eles podiam entender isso. Na história, eles podiam entender isso. Na geografia, eles podiam entender isso. Na química, eles podiam entender isso. A escola, se dado os recursos e energia necessário para que os professores tenham espaço de pensar e repensar, e se eles compartilham esse espaço com os alunos, podem se tornar um novo lugar não somente do amanhã, mas de novas formas de conviver no amanhã que está por vir. Que maravilhoso. Que exemplo maravilhoso. Dominique, muito obrigada por estar conosco hoje. Foi assim uma aula que vai ficar comigo por bastante tempo. Foi um prazer, e se pessoas querem saber mais sobre o meu trabalho e esses exemplos, eles podem me encontrar online nas mídias sociais e eu espero continuar o diálogo com todos lá. E obrigada a você que está nos assistindo. E se você quiser rever essa entrevista com o Dominique ou alguma outra da série Profissional do Futuro, entre no Globoplay. E até a próxima entrevista.